nesse assunto, debater iniciativas que destacam o papel do Brasil nessa corrida global pela descarbonização das economias e apresentar as potencialidades do país para atuar como hub de soluções climáticas para o mundo. Então, estão entre os principais objetivos do Brasil Climate Summit, o evento que chega à sua segunda edição lá em Nova York. Começou ontem e segue hoje, então, no segundo e último dia. O evento destaca a relevância de atuação da iniciativa privada e o potencial de atração de capital internacional para acelerar negócios de baixo carbono em escala global. Converso agora com o João Adrien, vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira, que está em Nova York e vai contar para a gente, ao vivo, qual a importância aí do Brasil nessa transição da economia verde mundial. Boa tarde, muito bem-vindo. Muito obrigado, Simone, pelo convite, pela oportunidade. É um prazer falar com vocês. Nós estamos aqui em Nova York, organizando a segunda edição do Brasil Climate Summit, que é um evento que reúne as principais lideranças, empresários, investidores e pessoas que trabalham com a agenda do clima e do desenvolvimento sustentável. E é um evento preparatório para a Semana do Clima, que é a Climate Summit, que ela ocorre todo ano e é um momento de grande alinhamento preparatório para a COP28, que é a Conferência do Clima que acontece em dezembro desse ano. E o que é importante colocar, Simone, é que nós, como brasileiros, estamos aqui, né, num papel de garantir a liderança do Brasil nessa economia de baixa emissão de carbono, nessa economia sustentável. O Brasil é um país que tem total condição de liderar esse processo, porque diferente dos países que lideraram a economia global, como os Estados Unidos, como a própria União Europeia, como o próprio Oriente Médio, que eram países que detinham fontes fósseis, né, o Brasil tem fontes renováveis, seja na agricultura, na produção de biocombustíveis, na produção de bioprodutos e assim por diante. Então, nesse contexto, o Brasil pode, de fato, ser um grande país para liderar essa nova economia que está sendo desenhada, e são eventos como esse, né, que conseguem projetar esse grande potencial do Brasil, atrair investimento e, de fato, nos dar credibilidade para poder garantir que esse desenvolvimento vai garantir e vai estar alinhado com os nossos interesses, com a realidade do Brasil. Então, foram esses os principais tópicos que nós discutimos aqui nos últimos dois dias, né, de como garantir o protagonismo do Brasil, como trazer investimento e como garantir que a nossa economia vai liderar esse processo de desenvolvimento global de uma economia de baixa emissão de carbono, adaptada às mudanças do clima e com inclusão social, garantindo, portanto, o desenvolvimento econômico. João, o Brasil deu um passo importante. O governo entregou hoje o projeto de lei que cria um conjunto de iniciativas para reduzir as emissões de gases, né, de efeito estufa e estimular também o uso de produção de biocombustíveis, o PL do combustível do futuro, assim chamado. O Congresso também tem outro projeto para avançar também na transição energética, que vai garantir maior segurança jurídica ao segmento aí dos biocombustíveis no país. Esse é um passo importante, porque o presidente, antes de eu entrar com você aí, a gente estava mostrando a fala dele que diz que não tem outro remédio a não ser um combustível limpo. E esse encontro aí que vocês estão realizando para levar as iniciativas do Brasil e buscar apoio também, é um passo importante, ou seja, é um cenário totalmente a favor quando a gente tem o nosso país nessa produção e alavancar quando a gente fala nessa produção do combustível verde, não é, João? Perfeito, Simone. A tua colocação é perfeita, porque, no fundo, ao passo que o Brasil faz uma transição para fontes renováveis, saindo do petróleo, no fundo quer dizer mais consumo de etanol, mais consumo de biocombustíveis, mais uso de solar e eólica, que no final do dia, ele ou ocorre no mundo rural, ou ele vai demandar um aumento de produção de matérias-primas agrícolas. Então, no final do dia, Simone, quem está se beneficiando e quem vai se beneficiar dessa nova economia é a agricultura, porque é ela que vai produzir boa parte dos produtos renováveis para essa nova economia. E um ponto importante nessa discussão é que muitos países estão apostando numa estratégia de eletrificação, numa estratégia, muitas vezes, com combustíveis que não necessariamente, ou com fontes de energia que não necessariamente são os mais adequados para o Brasil. Então, a discussão aqui está muito para posicionar qual vai ser o futuro do Brasil, né? E onde nós deveríamos canalizar recursos, canalizar esforços e quais tipos de tecnologia que a gente precisa desenvolver. E o Brasil tem uma infraestrutura muito baseada
em combustíveis líquidos, né, como o etanol, como o diesel, como a gasolina, e que nós devemos apostar nessa transição, né? Ou seja, seguir uma estratégia de utilizar combustíveis líquidos, seja os biodiesels ou o etanol, mas também usando muito uma estratégia de carros híbridos, né? Porque se diferente de uma União Europeia ou dos Estados Unidos que eles querem totalmente para carro elétrico, para o Brasil talvez o que faz sentido seja um carro híbrido. Então nós temos toda uma particularidade de discussões que a gente precisa estabelecer para entender que o Brasil vai ter a sua própria forma de atingir as metas de descarbonização de uma economia, que é diferente das metas ou da trajetória americana, diferente da trajetória chinesa e europeia. Eu acho que aqui tem muito papel de colocar essa questão, que o Brasil tem a sua forma de atingir as suas metas e que essa forma ela precisa ser reconhecida e precisa ser valorizada, porque é de fato um caminho muito legítimo, né? Então eu acho que a gente está aqui muito para posicionar esse debate, né, demonstrando sobretudo que quando a gente analisa a agricultura versus o setor energético, o setor energético precisa fazer o phase out de energias fósseis. A agricultura não é phase out, a agricultura é uso de tecnologias e grande engajamento e financiamento para a gente poder cada vez ter tecnologias mais sustentáveis nesse processo. Né, João, tudo isso que você falou, o Brasil vai buscando a sua liderança aí quando a gente fala na descarbonização, nessa ajuda toda, né, desses temas importantes que você trouxe aí, que foram destaques na reunião, no summit, a reindustrialização verde, né, nessa oportunidade promissora para impulsionar a economia brasileira. A gente traz para o agro também, porque o agro vai ajudar e muito, não é, quando a gente fala dessa transição energética. Para a gente finalizar, o que a sua dica final aí do encontro, o que pode melhorar para o futuro? Bom, Simone, eu acho que, como eu coloquei aqui, o nosso maior trabalho é garantir que a gente consiga ter um entendimento de qual é o caminho do Brasil. E no meu entendimento, no nosso entendimento, a agricultura brasileira, ela precisa ser posicionada como uma grande provedora de matérias-primas para essa economia que está sendo desenhada, né? Seja, como eu falei, biocombustíveis, bioprodutos e assim por diante. Nós temos um desafio muito grande, que é a questão do desmatamento. A questão do desmatamento traz uma imagem reputacional muito sensível à agricultura brasileira e a capacidade do Brasil de liderar esse processo. Evidentemente que hoje o Brasil, sobretudo os produtores rurais, tem um papel muito relevante na preservação ambiental, quase 25% da vegetação nativa encontra-se em propriedades rurais. Agora, nós temos um problema de desmatamento na Amazônia que está ligado muitas, sobretudo, atividades ilegais, mas que é um papel nosso como setor também ajudar para resolver esse problema. Caso contrário, as consequências da não resolução do desmatamento ilegal vai atingir sobretudo a agricultura brasileira, né? E nós já temos hoje aí uma situação bastante desafiadora, que são as barreiras comerciais não tarifárias ligadas à pauta ambiental, que evidentemente são estratégias protecionistas, mas que elas vão impactar a nossa capacidade de acessar recursos e acessar mercados, e claramente vão ser utilizados pelos grandes importadores do Brasil, como chineses e assim por diante, porque é estratégico para eles ter uma ferramenta protecionista para quando precisar controlar o mercado nacional deles. Então a gente não pode abrir esse flanco e, portanto, é dever também do setor pensar em como a gente vai solucionar a ilegalidade na região da Amazônia para que isso não comprometa a credibilidade do nosso setor. Mas fora isso, Simone, o nosso setor está muito bem posicionado para liderar essa nova economia que está sendo desenhada, e a gente, como parte desse processo e desse setor, precisamos muito nos alinhar para contribuir com isso. Muito obrigado pela oportunidade de poder discutir com vocês esse desafio. Obrigada a você por participar hoje aqui comigo no AgroTarde, né, de um assunto tão importante quando a gente fala dessa transição energética aí que o Brasil está galgando. Eu conversei com o João Adrien, vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira. João, mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Tudo de bom.